Então, gente, dando continuidade, eu preparei aqui uma situaçãozinha para a gente verificar quando utiliza range e quando utiliza combinação. Então, a diferença crucial entre elas é saber se a ordem importa ou não, que foi o que eu disse na aula anterior, em relação a aquela parte de diretores, vice-diretores e etc. Então, de qual forma poderá formar uma comissão? Então, quando você tem um presidente, onde tem 10 opções, qualquer um desses membros pode ser o presidente. Já o vice será 9, porque um dos 10 será o presidente, sobrarão 9, eles serão vice. E nesse tipo de situação, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente sabe que a gente já fez a prova sobre isso. A gente só precisa multiplicar as 10 possibilidades de presidente e as 9 possibilidades de vice. Vai dar um total de 90. Só que entenda o seguinte, essa parte aqui, ó, que é o X da questão. Observe que se você tem lá, digamos assim, dois candidatos, o candidato A e o candidato B. O candidato A pode ser presidente e o candidato B pode ser vice. Só que o candidato B pode ser o presidente também. E o candidato A pode ser o vice. Então isso significa que a ordem importa. Quando eu fico falando de ordem, é justamente isso. Essa ordem importa. Se importa, usa a fórmula de arranjo. Então, basicamente é isso. Observe o que o texto está dizendo, ó, que perceba que existe uma grande diferença. No primeiro caso, A era o presidente e B era o vice. No segundo caso, mudou a ordem e mudaram também as funções. Por isso, as possibilidades são diferentes e devem ser consideradas. Sempre que a questão falar de uma comissão em que pessoas têm funções diferentes, por exemplo, presidente, vice-presidente, governador, senador, independente do que seja, são diferentes, a ordem importa, então vamos usar a fórmula de arranjo. Combinações. Nesse caso, a fórmula que a gente vai estar utilizando é essa daqui. Só que tem as duas fórmulas separadas para a gente ter uma noção. Então, se você vai ter lá o arranjo e combinação, a possibilidade do arranjo, ela vai ser utilizada quando a ordem importar. E a combinação vai ser utilizada quando a ordem não importar. Exemplo, arranjo. O arranjo a gente vai estar utilizando, por exemplo, quando for vice-presidente, presidente. Então significa que a ordem importa, vamos usar arranjo. Já a fórmula de combinação, a gente vai utilizar quando? Vamos utilizar, por exemplo, vamos sortear 3 alunos na sala para fazer uma viagem. Independente de quem for sorteado primeiro, segundo ou terceiro, os 3 vão viajar. Então isso significa que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, utilizamos combinação. Então, a parte das fórmulas, lembrem-se, a fórmula de arranjo é essa. A NKK vai ser o N fatorial sobre N menos K. Isso é a fórmula de arranjo. Já a fórmula de combinação, a única coisa que diferencia é que no denominador vai ter esse casinho embaixo. Então preste atenção nisso, que é a única diferença entre uma fórmula e a outra é essa. A fórmula de arranjo não tem aquele casinho separado embaixo e a fórmula de combinação tem. Mas a utilização de uma fórmula, por mais que essa diferença seja simples, na hora de você resolver o cálculo, modifica todinho. Por quê? Porque é justamente a parte onde a diferença vai importar ou não vai importar. Então vamos para alguns exemplos. A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 votos contra a decisão do assunto polêmico pelos presidentes no referido colegiado é inferior a 500. Então, aqui é uma questão que é de concurso e ela é certa ou errada, digamos assim. Ela coloca duas informações. A primeira informação é: em uma reunião de colegiado após a aprovação de uma matéria polêmica, pelo placar de 6 votos a favor e 5 votos contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Então, observe que essa aqui é a questão
digamos assim, a principal. Depois disso, ele fala o seguinte: considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o item a seguir. A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 votos contra na decisão de um assunto polêmico pelos presentes no referido colegiado é inferior a 500. Então a gente vai fazer o seguinte: ela não tem as opções de A, B, C e D. Não, ele quer saber se está certo ou se está errado. Então ele deu uma situação, que foi a pergunta principal. Depois ele dá uma proposição para saber se essa proposição é certa ou é errada. Então vamos lá. Precisamos escolher 6 presentes para terem uma opinião a favor e 5 presentes para terem uma opinião contrária. Então, entre os eventos favoráveis, precisamos escolher 6 das 11 pessoas que estão lá. Então, nesse caso, vamos estar utilizando justamente essa parte aqui, onde é o 11, 6 a 6, que são a favor, que são 11 pessoas que vão votar no caso, e 6 que vão estar votando favorável. Aí, o que é que acontece? Quando a gente escolhe as 6 presentes, sobram 5. Dessas 5, todas elas devem estar votando contra, porque ele falou que era 6 a favor e 5 contra. Então a gente está partindo do princípio que as 11 que tinham iniciais, 6 votaram a favor, sobraram 5 pessoas e todas essas 5 pessoas que sobraram vão estar votando contra. Então por isso que está desse jeito. Aqui nessa parte onde é o 11, 6 a 6, que é a favor, e nessa parte onde é o 5, 5 a 5, que é o contra. Nesse caso, a gente utiliza a formulazinha convencional. Vai ficar 11 fatorial sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial. Lembrando que essa fórmula aqui é de votos. Então, significa que a ordem não importa quem votar primeiro ou quem não votar. Então, essa fórmula utilizada é a fórmula de combinação. Lembrando, fórmula de combinação é essa fórmula aqui, ó. Ela vai ficar o 11 em cima, aí embaixo vai ficar 11 menos 6, que vai dar 5, e o K é o 6. Então, por isso que fica 5 vezes 6 aqui, ó. 6 vezes 5 ou 5 vezes 6 no denominador dessa parte. Mas, enfim, continuando os cálculos, a gente só precisa simplificar o 11 fatorial para chegar no 6 fatorial. A gente corta o 6 fatorial com 6 fatorial e desenvolve o 5 fatorial, que vocês já sabem que é 120. Divide, o resultado vai dar 462. Ou seja, 462 significa que é menor o 462 do que as 500 que ele estava dizendo na questão, que ele estava falando aqui, ó. Logo, a proposição que ele está falando é uma proposição verdadeira. Então, a próxima questão. A Anvisa, com o objetivo de realizar a regulação de um novo medicamento, efetua as análises laboratoriais necessárias. Essas análises são assistidas por um grupo com 4 dos seus 8 técnicos farmacêuticos. Desses técnicos, 3 possuem cargo de chefia de equipe e por isso não trabalham juntos. Aí a assertiva é: nessa situação, considerando que em cada uma das equipes participa sempre apenas um dos 3 técnicos farmacêuticos, então a quantidade de equipes distintas com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser formadas é inferior a 25. Então, novamente, uma questão de certo ou errado. Essas questões são bem interessantes, justamente porque é um método muito utilizado em concursos. Então, a gente vai estar... tem 2 opções, ou está certo ou está errado, ou é verdadeiro ou é falso. Mas essas questões são bem complexas. Então, sabendo responder uma questão desse tipo, uma questão onde tem alternativa vai ficar bem mais simples. Então, vamos lá. Fazendo análise da questão,
na equipe há 5 técnicos comuns, que é o que a questão está dizendo, e 3 chefes. Então precisamos escolher um chefe e 3 comuns para a equipe de 4 técnicos. Então isso significa que a gente vai estar fazendo o seguinte. Nessa partezinha aqui, ó, que são dos técnicos, dos chefes, quer dizer, ele está dizendo que tem 3 chefes. Então ele tem que escolher um. Por isso que está fazendo 3, 1 a 1. São 3 chefes onde ele escolhe um. Só que isso a gente vai fazer em uma parte, separada. Depois, a gente vai escolher a parte dos técnicos comuns, que é justamente essa daqui. Então ele tem 5 pessoas para serem utilizadas, digamos assim, escolhidas, 3. Então fazemos 5, 3 a 3. A gente faz esse cálculo separado, onde esse aqui, ó, 3, 1 a 1, é só utilizar a fórmula de combinação. Aí a gente vai estar colocando 3 fatorial sobre 3 menos 1 vezes 1 fatorial. Quando resolve, o resultado vai dar 3. E a gente vai estar resolvendo essa parte aqui justamente com a mesma fórmula de combinação. Então, quando a gente substituir na fórmula, vamos estar desenvolvendo o 5 fatorial do numerador, 5 vezes 4 vezes 3, corta o 3 fatorial, resolve, dá 10. Logo, nós temos 3 possibilidades de chefe, isso aqui era meio que evidente. Tem 3 pessoas, para escolher uma você tem 3 possibilidades, não precisa nem usar a fórmula. E temos 10 combinações possíveis para estar escolhendo os 3 técnicos. Então, se eu quero saber o máximo de combinações possíveis, é só multiplicar o 3 vezes 10, que vai dar 30. A questão estava falando que é inferior a 25. Isso não é verdade, então a questão é falsa, é errada, pois 30 é maior do que 25. Próxima questão. Determinado órgão público é composto por uma diretoria geral e 4 secretarias. Cada secretaria é formada por 3 diretorias. Cada diretoria tem 4 coordenações. Cada coordenação é constituída por 5 divisões, com um chefe e 7 funcionários subalternos em cada divisão. A respeito desse órgão público, julgue o item seguinte. Sabendo que cada executivo e cada funcionário subalterno só pode ocupar um cargo desse órgão, se entre 11 servidores previamente selecionados forem escolhidos 7 para compor determinada divisão, um para chefiar essa divisão, um para chefiar a coordenação, um para a diretoria e um para a secretaria. Haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essas escolhas. Então vamos fazer o seguinte. Quando a gente vai estar fazendo a parte de escolhas, observe que ele está falando um de cada. Se é um de cada, a gente vai fazer o seguinte. Você tem lá 11 servidores previamente selecionados. Eles vão ter 11 para chefe de divisão. Eles vão ter 10 possibilidades de chefe de coordenação, pelo fato de que já foi utilizado um. Agora, para a diretoria, já foram utilizados 2. Então, ficam 9. E a secretaria, a mesma coisa, 8. Como é um de cada, você tinha 11 possibilidades para ser chefe, depois sobram 10 possibilidades para ser chefe de coordenação, depois 9 possibilidades para ser diretoria e depois 8 para ser secretaria. Desse modo, usando o princípio fundamental da contagem, que é uma questão simples, a gente vai estar multiplicando e vai estar dando 7.920. Logo, esse tipo de questão aqui, o resultado ele está dizendo que tem que ser menor do que 8.000. Então é verdadeiro, é realmente menor do que 8.000.
Então, até a próxima aula. A gente continua.